Nas últimas semanas, o Bolsonaro ele intensificou as falas dele sobre ele mesmo ser preso. Teve um evento em que ele falou, olha, vão prender um filho meu, alguma coisa assim. Pois bem, ele falou isso há o quê? 2 semanas. Na semana passada, retrasada, e nos últimos 2, 3 meses, ele falou inúmeras vezes que ele será preso depois da presidência. Inclusive, na reunião ministerial lá de 22 de abril de 2020, faz 2 anos e meio quase, o Bolsonaro falava entre os deles, sem saber que aquilo seria tornado público, que olha, quando acabar esse governo a gente tem que fugir do Brasil, porque senão a gente vai ser preso, e um homem preso não vale nada. Quer dizer, o Bolsonaro sabe que cometeu muitos crimes e que vai preso. Na entrevista que ele deu ao Jovem Pan, ele foi perguntado sobre isso, e a resposta dele foi a pior possível. Ele fala pro gado fascista dele, porém ele vai perder voto de qualquer pessoa que seja moderada, e ele admite que o Carlos tá para ser preso por fake news. Só que tem uma coisa, o que as pessoas ainda não sabem é que o Alexandre de Moraes já tem tudo sobre o Carlos Bolsonaro e sobre os empresários que sofreram busca e apreensão. O Bolsonaro tentou defender esses empresários também na entrevista, e a ligação deles com o gabinete do ódio. A coisa vai ficar feia pro Bolsonaro, pro Carlos e para todo mundo que ficou 4 anos financiando fake news. Principalmente os que estavam financiando fake news lá em 2021 e agora em 2022. Tem uma frase do Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, em que ele fala o seguinte, olha, isso foi logo depois da operação de busca e apreensão contra 8 empresários bolsonaristas. Ele diz, olha, nós ainda não sabemos quem estava financiando, todo mundo que estava financiando aqueles atos de 7 de setembro de 2021, lá atrás. Agora a gente está investigando não só 2021, mas também em 2022. Então calma, quer dizer, você tem nos últimos dias tanto o Luiz Fux, presidente do STF, e aí ele fala como presidente da Suprema Corte, como o Gilmar Mendes, que é o ministro mais influente, defendendo o Alexandre de Moraes. Também outro que defendeu foi antes até da operação, foi o Dias Toffoli, que nunca se pronuncia. Isso significa o seguinte, não pense que eles não conversam entre si. O Alexandre tem coisa muito forte e o Bolsonaro sabe. Por isso o desespero do Bolsonaro. Porque olha, eu não sei exatamente quais crimes o Bolsonaro, o Carlos e esses empresários podem ter cometido. Eles sabem. E eles sabem que vão ser pegos. Eu vou te mostrar aqui o trecho do Bolsonaro no Pânico, eu vou mostrar só o áudio, porque se eu mostrar um tantinho do vídeo, a Jovem Pan tira o vídeo do ar. Aliás, a Jovem Pan tá tirando a monetização de todo mundo já reclamou com o YouTube. Vários canais, eu falo, ó, Revista Fórum, 247, DCM, o Leandro Demore, todos que você puder imaginar de esquerda já tiveram problemas com a Jovem Pan no YouTube por direitos autorais. Você mostra um trecho de um vídeo da TV Senado, um negócio que é público. Eles querem os direitos autorais para ele e querem roubar a monetização. Bolsonaro é da pior espécie. Uma coisa que o Lula tem que fazer é pegar a concessão da Jovem Pan e rasgar assim ao vivo, em rede nacional, e falar, vocês não são imprensa, vocês são fascistas. Pois bem, eu vou mostrar aqui o trecho do Bolsonaro. Peço antes a sua inscrição no canal. Aqui, vamos lá. Ô presidente, por que você falou que você vai ser preso se você perder a eleição? Por que você falou? Eu falei, o senhor não falou isso? Olha, o que eu vejo aqui no quadro que eu tenho 2 alternativas. Essa ou outra, né? Que eu não vou polemizar essa questão aqui. Você pode ver, o que faltou para prender esses 8 empresários agora? Nada. A questão, por exemplo, do Daniel Silveira. Quando ele foi preso, alguém queria que tomasse providência. Como é que eu vou tomar se a Câmara falou que está certa a cadeia dele? Eu não posso brigar com a Câmara toda. Quando ele foi posto em liberdade, Aí, um dos trechos da resposta. Primeiro ele começa falando que ele não vai polemizar, que ele tem 2 opções. A primeira é o quê? A primeira, ele estava falando sobre resultado de eleição, se aceitar ou não. A primeira é isso. A outra ele não vai polemizar, que ele tentar dar golpe. Aí ele fala o que faltou para os empresários serem presos. Faltou o Alexandre de Moraes ter acesso aos celulares deles, aos sigilos das contas bancárias, para provar que eles estão, de fato, financiando o gabinete do ódio, financiando fake news, financiando o golpe de Estado. Estando provado, serão todos os que estiverem envolvidos presos. É isso que vai acontecer com eles. Então, estou respondendo aí a pergunta do fascista Bolsonaro. Aí, ele fala, o Daniel Silveira, quando ele foi preso, eu não podia brigar com a Câmara, porque a Câmara dos Deputados falou que estava certa a prisão dele. Aí, podemos dizer que acabou a discussão? A Câmara dos Deputados disse que estava certa a prisão dele, cometeu crime.
Não sou eu, Thiago, dizendo. É o Supremo Tribunal Federal, 11 ministros, depois 10 de 11 disseram isso, e a Câmara dos Deputados, quase unanimidade, foram mais de 400 votos pela prisão do Daniel Silveira. Aí segue o Bolsonaro. Ele foi posto em liberdade, foi condenado a 9 anos de cadeia, eu entrei em campo. A questão da graça, né? O indulto. Eu poderia fazer aquilo, então fiz aquilo. Não falta gente, muitas vezes, do meu lado, e é bom que existe o contraditório, dizendo que eu ia arranjar uma confusão com o Supremo. Eu falei, não posso arranjar confusão com a minha consciência. Daqui a pouco prende um filho meu por fake news, como o Carlos o tempo todo é visado, e eu vou agora eu vou falar que eu não posso ser preso. E o outro lá, que falou besteira, ninguém nega isso aí, pega 9 anos de cadeia, não tem cabelo. Tá aí, o Bolsonaro, ele confessa que ele só soltou o Daniel Silveira, soltou não, concedeu a graça, o indulto ao Daniel Silveira, porque ele quer salvar o Carlos. Você vê a confissão, quando ele faz... A pessoa, quando é burra, ela admite os crimes que faz e nem percebe. Ele faz a correlação de uma maneira, ele podia falar, olha, o Daniel Silveira, eu dei lá a graça porque eu acho que aquilo não era para pegar 9 anos de prisão, assim como eu vou fazer com outros, tudo mais. Mas não, ele fala o seguinte, olha, a Câmara disse que a prisão dele era correta. Aí o STF o condenou pelos crimes que ele cometeu, que a Câmara dos Deputados estava de acordo. Aí não, aí eu anulei a condenação. Ok, a Câmara já tinha esfriado tudo, a Câmara não fica brava que quem condenou foi o STF. Ok. Por quê? Porque eu não posso ficar com problema com a minha consciência. Qual seria o problema na consciência dele? Aí ele explica, é que se eu desse o indulto depois pro Carlos para soltá-lo e não desse pro Daniel Silveira, aí ia pegar mal. É isso. Então eu salvei o Daniel Silveira nessa aqui, para que lá na frente eu possa salvar o Carlos e ninguém vai me chamar de hipócrita. Ah, você só salva o seu filho. Não, tô salvando aqui o Daniel Silveira. O mesmo Bolsonaro que não salvou o Oswaldo Eustáquio, nem a Sara Giromini, nem tantos outros que foram presos, Zé Trovão, tudo mais, nenhum deles foi salvo. Então o Bolsonaro, ele admite aí que ele sabe, e já sabia antes, que o Carlos vai acabar preso, só que agora tá fechando o cerco. Por que tá fechando o cerco? Tem 2 motivos. O primeiro, tá acabando o governo Bolsonaro. Eu falei aqui que a estratégia do Alexandre de Moraes seria manter a investigação, o inquérito das fake news até depois da eleição. E manter o inquérito das milícias digitais também. E não só depois da eleição, até o Bolsonaro não ser mais presidente. Por quê? Porque ele sabe, o Alexandre de Moraes, que se ele acabar o inquérito das fake news agora, acabou, não tem mais investigação. Os caras vão cometer crime a rodo, crime à vontade, e até começar uma investigação, poder justificar, tudo mais, vai demorar. Aí chegou Augusto Aras barra, aí não sei quem mais barra, e eles ficam impunes, que é tudo que o Bolsonaro quer. Então, a tática do Alexandre de Moraes, primeiro, não era essa, não era prolongar o inquérito por tanto tempo. Você vê até que parte da mídia, como por exemplo o Antagonista, que é mídia de extrema-direita e agora virou bolsonarista, eles estão aí, mas o Alexandre está mantendo esse inquérito por 3 anos, aí a Jovem Pan vai lá, os bolsonaristas usam isso como argumento contra ele, mas é melhor isso e ele ser atacado por prolongar o inquérito por 3 anos e meio do que deixar os bolsonaristas cometerem crimes impunes. E é isso que está causando o desespero do Bolsonaro, porque lá em 2018 eles puderam cometer o crime que queriam. A mídia fazia vistas grossas quando apareceu na Folha que tinha fake news com chips, tinha até foto dos chips que eles estavam usando para colocar nos celulares para disseminar fake news com os robôs deles, mais de 400 mil robôs. Aquilo não repercutiu em lugar nenhum. Só na Folha, a Globo não deu matéria, ninguém deu matéria, a mídia tava assim, abafa isso aí, são petistas reclamando, vamos falar aqui de Bolsonaro, Paulo Guedes, privatizações, finalmente um governo de direita neoliberal que não vai ter vergonha e escrúpulos em ferrar a população. Pois bem, era isso que a mídia queria. Agora não. Agora não tem essa. Agora tem alguém investigando, tem o Alexandre de Moraes investigando. E aí o primeiro fator é esse, o Bolsonaro tá para deixar a presidência, então a investigação vai avançando mais rápido. O segundo é que, como está chegando o período eleitoral, não só o 7 de setembro chegando, já estamos em período eleitoral, está chegando a eleição e está chegando o 7 de setembro, então são 2 eventos em que os bolsonaristas usam para disseminar fake news e para atacar a democracia, tanto a eleição quanto o 7 de setembro. E tem gente financiando isso, não pense que, olha, é tudo espontâneo, centenas de milhares de pessoas saem disseminando memes e vídeos e tudo mais com fake news, e aquilo foi produzido como? Essas pessoas estão produzindo assim espontaneamente? Não estão.
tem gente profissional produzindo. Eles não, eu aviso isso sempre pro pessoal das campanhas de esquerda, do Lula, avisei para o pessoal da comunicação do PT. O bolsonarismo, quando eles criam alguma coisa, eles não criam um meme, um vídeo, um não sei o quê. Não, eles criam 200. Olha, a urna eletrônica não funciona porque o Alexandre de Moraes é ditador. Uma coisa não tem correlação com a outra. Não interessa, joga lá, joga 20 memes diferentes com argumentos parecidos. Se você jogar isso por todos os lados, a pessoa vai consumir esse conteúdo e vai acabar acreditando. O Alexandre é ditador e a urna não funciona. É isso, eles querem eleger o Lula. Pronto. É isso que o bolsonarismo faz. A esquerda não tem isso, uma produção de conteúdo maciça, que é o que a gente luta aqui no Plantão Brasil para que comece a acontecer, para a gente desmentir as fake news do bolsonarismo e contra-atacar, principalmente depois da eleição e depois da posse do Lula, quando ele começar a ser atacado com mentiras pela oposição. Então, quem está financiando essa produção de conteúdo está sendo investigado. E agora, os indícios são de que bloquearam, fecharam a torneira. Você percebeu que desde a entrevista do Bolsonaro no Jornal Nacional, e aí coincidentemente, na manhã seguinte, as contas bancárias desses empresários foi bloqueada. Então foi 12 horas, menos de 12 horas depois, eles estavam com as contas bloqueadas. Mas, coincidentemente, é só coincidência, o bolsonarismo parou de produzir fake news em massa, eles pararam. Essa é a primeira semana em que a gente fecha a semana aí e não tem uma fake news forte do bolsonarismo pra gente desmentir. Nas semanas anteriores sempre tinham. Uma era contra o TSE e as urnas eletrônicas, na outra semana era sobre o Lula fechar igrejas, na outra era sobre a Janja ser macumbeira, que ela gosta de magia negra, sei lá o quê, intolerância religiosa sempre, mas cada semana era uma, e eles emplacavam isso e eles empurravam essa fake news a semana inteira. Essa semana não tem nenhuma, só tem choradeira. Você vai nas redes bolsonaristas, é só choradeira, é só, não, mas a Globo tratou o Lula bem demais, não, mas é porque o Bolsonaro cortou o dinheiro da Globo. Não cortou, aumentou em 75% a verba da Globo. Mas a Globo já falou, mas isso não é nem 1% do nosso faturamento com anúncios, não muda nada pra gente. Eu sempre falo aqui, os bancos, esse pessoal que patrocina e que quer que a Globo defenda o neoliberalismo e tudo mais, esse pessoal paga anúncios muito acima do valor de mercado. Então, uma inserção lá do governo Bolsonaro na Globo custa X. Uma inserção de um grande banco custa 20 vezes mais, a Globo lucra 20 vezes mais, que eles pagam a mais, que é exatamente para ter o jornalismo na palma da mão deles. É para defender reforma, é para derrubar o governo tal, derrube, vá com tudo. Isso é mentira, se não é, vai colocar o inocente na cadeia por 580 dias, não interessa. Vá, é isso. Agora, esse aparato, além de não estar mais a favor do Bolsonaro, tá mais criticando do que elogiando, já estendeu a bandeira branca para o Bolsonaro e tem uma investigação contra as fake news do Bolsonaro e a torneira, tudo indica, fechou. Não sabemos qual ou quais desses 8 empresários têm ligação direta com o financiamento de fake news, mas eu vou te dar aqui uma luz para você sobre a prisão do Carlos, que é o que o Bolsonaro está falando e desses empresários aí. Um desses empresários, que é o velho da van, não sou eu, Thiago, dizendo, o Tribunal Superior Eleitoral disse numa votação que terminou 7-0, ou seja, unânime, que ele financiou fake news do Bolsonaro em 2018, no esquema com o Carlos Bolsonaro, no esquema do gabinete do ódio. Você acha que ele não está fazendo isso agora, depois de lucrar por 4 anos consecutivos? É um dos que teve o celular pego. O que tem no celular do Luciano Hang? Imagina o tanto de bomba atômica que tem naquele celular. O do Cocobambu. Eu gosto de falar Cocobangu. É o Bolsonaro, ano que vem ele vai ter lá as diarreias dele lá em Bangu. Então, o dono do Cocobangu, o cara que estava fazendo quase extorsão com os sócios, obrigando eles a doarem para a campanha do Bolsonaro, você acha que ele não fez mais nada de errado? Se o cara faz isso, sabendo que é crime eleitoral, pode até ser crime de extorsão, aí teria que alguém investigar, alguém falar que é, mas, enfim... O cara tá fazendo isso com 164 sócios. Qual é a chance disso vazar na mídia? É gigantesca, tanto é que vazou. Você acha que esse cara não tá fazendo coisa mais errada ainda? Num ambiente mais fechado, em que não tenha 164 pessoas? Será? Sim ou não? Comenta aí você. Fica a dúvida no ar. Não posso afirmar que depois eles me processam. Bolsonarista é tudo safado. Eles são a favor da liberdade de expressão para eles ameaçarem. Igual o Daniel Silveira. Liberdade de expressão para ameaçar de morte
11 ministros do Supremo Tribunal Federal e para ameaçar um golpe de Estado. Aí é liberdade de expressão, mas aí você falar, baseado em vários indícios, que o empresário bolsonarista deve estar fazendo alguma coisa mais errada do que o que a gente já sabe, aí não. Aí eles processam, para você ver como é difícil a vida, mas seguiremos aqui na luta. Peço aí que você se inscreva no canal. Quem quiser ajudar com a nossa campanha, ó, aqui embaixo tem o link de 2 grupos. Um é zapforabolsonaro.com, são grupos fechados, você vai receber conteúdo, e o outro é plantãobrasil.net/grupos. Lá você pode falar, nos 2 grupos que você entrar, você pode falar com os administradores e pede para ajudar na nossa campanha. A gente te manda material para você divulgar nas redes. Ó, divulgar no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, no Telegram, encaminha para os grupos. A gente aqui tá fazendo uma mega campanha online. Falou!